Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Quero estar abençoando vocês aí com uma palavrinha. Na verdade, foi o seguinte: nós fizemos uma live esses dias aí, né? Do Zelo Sem Entendimento. E depois que nós fizemos essa live, o que aconteceu? Nós temos aí o nosso momento aqui, né? Os nossos comes e bebes, o nosso momento de comunhão, a gente trocando ideia, dando risada. E muitas coisas nascem nessa nossa comunhão, nessa nossa conversa. E ontem, eu já estou até caguetando, que a live foi ontem. É, no meio dessa nossa conversa ontem, na nossa comunhão, o que aconteceu? Entrou um debate sobre depressão, sobre depressão, suicídio, né? E eu lembro um tempo atrás aí eu fiz uma live sobre depressão. Falei os tipos de depressão, né? E hoje eu quero estar falando sobre um caminho. Burnout, depressão e suicídio. E como evitar esse caminho. Para a gente entender como evitar tal caminho, primeiro a gente precisa entender o que leva a esse caminho, né? O que leva um pastor a se suicidar? O que leva um líder a se suicidar, né? Alguém que ali está na frente de uma obra, na frente do trabalho de Deus, onde muitos almejam, né? E vem aquela pessoa como espelho, vem aquela pessoa como exemplo para a vida delas. E aquela pessoa ali era uma pessoa usada por Deus para levar a palavra, para abençoar milhares de pessoas. E de repente a gente tem uma notícia: poxa, fulano de tal morreu, líder tal morreu, pastor tal morreu. Algo muito triste, né? E eu vou falar para você, muitas vezes a queda desse cara, o suicídio dele, muitas vezes muitas almas param com a sua caminhada cristã porque via aquele cara como exemplo. Então eu quero mostrar para vocês o que leva a tal caminho, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, principalmente um servo de Deus, alguém que está na frente da obra ali. Primeira coisa que eu consigo identificar é o ativismo. Quando nós ficamos continuamente na obra. É errado você estar na obra? Não, não é errado não. Pelo contrário, ela é muito boa, muito gostoso, muito prazeroso. Só que tem um problema. O problema é quando você está mais na obra do que com o dono da obra, né? Quando você está ali fazendo só na obra, fazendo e esquece de ter o seu momento com o dono da obra, que é o mais precioso. Até porque o dono da obra é o nosso combustível para a gente estar podendo fazer a obra, com entendimento certinho, né? Como eu fui ministrado na live. Outra coisa, falta de dividir o fardo. Trabalhar com pessoas é complicado, gente. Trabalhar com pessoas se você não souber dividir o fardo, fica algo muito pesado. Todo líder, todo pastor, ele é uma esponja, ele recebe muito problema. Ele recebe ali, imagina um pastor que lidera uma igreja aí de, sei lá, 200 pessoas e está ali toda hora recebendo problemas das pessoas, porque a maioria das pessoas elas vão para a igreja infelizmente por causa da dor, infelizmente por causa de algum problema que elas estão tendo, e elas veem no pastor ou no líder a figura daquela pessoa que pode resolver o problema delas, que pode dar uma solução para os problemas dela. Então essa pessoa que ela está na frente, ela recebe muito problema, e aquilo acaba, se ela já é uma pessoa que ela vive um ativismo e ela não tem o seu tempo com Deus, e ela não tem pessoas com quem dividir esse fardo, acaba ficando pesado para ela. Então o que acontece? Ela começa uma pessoa que recebe muito problema, e quando vai ver, a mente dela está lotada de coisas ruins, de coisas negativas, de uma carga emocional negativa muito forte. E quando você começa, sem você perceber, você já está olhando as coisas de uma forma negativa e você começa a perder o brilho dos olhos, o brilho das coisas, porque a sua cabeça já não está mais cheia do Espírito Santo, sua cabeça está cheia de problemas que você absorveu dos outros.
o problema de dividir o fardo é que muitas vezes as igrejas elas não têm um discipulado forte, e por não ter um discipulado forte não se formam equipes, pessoas não amadurecem. É a mesma coisa quando você não consegue dividir o fardo, é quando você está num berçário, uma babá está cuidando aí de 40 bebês. Imagina 40 bebês chorando, fazendo cocô na fralda, fazendo xixi na fralda, um batendo no outro, um puxando o cabelo do outro, e não tem ninguém para ajudar. Então o que acontece? Fica pesado, fica estressante. E a falta de um discipulado dentro da igreja é o que causa muito isso. Então o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, nas igrejas tem uma grande multidão de bebês, de crianças. Mas não é pessoas que acabaram de se converter, são pessoas que já estão ali já faz muito tempo e mesmo assim não querem crescer, vivem na terra do Peter Pan, lá na terra do nunca, não quer crescer nunca. E é o que eu falo, quem não trabalha, dá trabalho. E aí o que acontece? Vai sobrar para quem? Para o líder. E o líder vai ser aquele que, por o senso de responsabilidade dele, ele não vai querer abandonar as pessoas. E aí isso daí vem acontecer um outro fato, que é o messianismo. O que é o messianismo? Quando nós começamos a querer fazer o papel de Cristo. Ah, Jefferson, mas a Bíblia não fala lá em 1 Coríntios 11 que nós temos que ser exemplos? Como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, nós temos o líder, ele tem uma responsabilidade a mais, ele foi chamado para isso, ele tem que arcar com a sua responsabilidade, ele tem que ser exemplo para as pessoas, mas ele também tem que mostrar para as pessoas que ele é um ser humano, que ele é tão carente da graça de Deus quanto qualquer outra pessoa, que ele é tão pecador quanto qualquer outra pessoa, que ele é tão limitado quanto qualquer outra pessoa, que ele tem problemas, que ele paga a conta, que ele tem família, que ele tem todo o tempo da família dele. O problema é que quando o líder ele começa a absorver esse papel de Messias, e as pessoas começam a ver esse líder simplesmente como aquele que vai resolver todos os problemas, e ele por essa responsabilidade ele começa a querer sempre fazer essas coisas, começa a ficar pesado, porque nós não fomos feitos para ser Cristo. Cristo já só teve um, e aquele que se colocou no madeiro. E tanto seja membro de igreja, seja novo, seja velho, seja novo convertido, seja maduro, seja líder, seja alguém que está na frente do trabalho, seja alguém que entrou dentro da igreja ontem, seja aquele que começou a dar os primeiros passos com Cristo, todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós carecemos da graça. Então não adianta a gente querer ficar fazendo o papel de Messias. Nós temos que ensinar as pessoas que elas podem crescer, podem florescer, podem amadurecer e elas mesmas podem resolver os seus próprios problemas. E se assim elas não conseguirem resolver os seus próprios problemas, elas têm um Deus que pode todas as coisas, que elas têm que, por isso, elas têm que buscar intimidade com esse Deus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de leitura da palavra, para que elas venham entender que nós não somos o Messias, nós não somos Cristo, nós somos simplesmente alguém que entendeu que somos tanto pecadores quanto ela, e nós estamos nessa caminhada, nessa corrida da graça, e que a pessoa ela possa crescer e amadurecer também. Outro problema muito grande é quando o líder ele tá tão ligado, tá tão ligadão que ele esquece de ouvir. Esquece de ouvir a esposa, esquece de ouvir os filhos, esquece de ouvir tudo. Ele, na verdade, ele fica surdo e cego e não consegue enxergar os problemas na frente. E não consegue enxergar que aquilo já está ficando algo pesadíssimo, além dos seus limites, além da carga que ele pode suportar. A falta de um líder, isso é questão de humildade. O líder ele tem que aprender a ter humildade de ouvir aquelas pessoas que estão perto dele, a sua equipe. Por isso, volto a falar também, a formação de uma equipe é muito importante, porque essa equipe, eles têm que entender que o líder deles, por mais que ele seja uma pessoa escolhida por Deus, por mais que ele esteja ali na frente do trabalho, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa usada por Deus, é um ser humano. E essa equipe tem que ajudar muito ele. O líder tem que ter a humildade de entender que ele não faz nada sozinho, que ele precisa de uma equipe, e ele tem que ter a humildade de ouvir essa equipe, de ouvir aquelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas que estão em nossa volta, que estão guerreando conosco, elas têm uma visão diferente daquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, e é justamente por isso que eles estão junto conosco. São tão usadas por Deus quanto nós, e o líder tem que ter essa humildade de ouvir as pessoas que estão à sua volta.
Ouvir a sua esposa, principalmente quando está deitada ali no leito, com a cabeça no travesseiro, conversando, que muitas vezes é o tempo que ele tem ali para estar conversando com a família, com a esposa, ter o tempo que ele senta na mesa com os filhos, ter o tempo que ele senta na mesa com a esposa, ou até com a equipe dele, e ouvir, aprender que o púlpito não é uma coisa só dele, aprender que Deus ele pode colocar outras pessoas ali em cima do púlpito e muitas vezes sentar para ouvir o que Deus tem a falar para a gente através de vida de outra pessoa. A falta de ouvir é uma questão de humildade. O líder ele tem que ter humildade para isso. E a última coisa que eu quero falar é sobre sair da medida da graça. A Bíblia fala lá em Efésios 4:7 que Deus deu uma medida da graça. Quando ele fala lá dos 5 ministérios, pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Então o que acontece? Dentro desses 5 ministérios, desses 5 chamados que Deus deu para todo cristão, cada um tem uma medida da graça. Cada um é uma medida. E o que acontece? O problema é quando a gente sai dessa medida. Você saiu daquilo que você foi feito para ser, você saiu do seu chamado, você saiu do propósito para o qual Deus te criou, você pode ter certeza, já não é a graça que está sobre você, é a força do seu braço. E aí, queridão, o negócio pesa mesmo. E aí vem desembocar onde? Aqui dentro. E aqui, cara, é o que manda. Se o Espírito Santo, se a graça não está comandando aqui dentro, é você que está comandando. E quando você está comandando, você pode ter certeza. A probabilidade de você tomar um baque é muito forte. E aí é que vem o burnout, a depressão e o suicídio. Aí você vai falar assim, pô, mas já que você falou tudo, mas o que é burnout? Burnout, síndrome de burnout é o seguinte, quando uma pessoa ela fica muito estressada pelo seu trabalho. E esse estresse ele leva a uma depressão que leva ao suicídio. Esse burnout ele é considerado muito altíssimo em profissões assim de perigo, ou então profissões que lidam diretamente com o público. Por exemplo, policial, bombeiro tem índices altíssimos de burnout. Mas foi feita uma pesquisa que assim, se pode considerar uma profissão, a profissão que tem o maior índice de burnout são entre os pastores. Pastor pastor e líder eclesiástico é algo assim que é diferente do bombeiro, diferente do policial. O pastor ele é pastor 24 horas. Ele não é só pastor quando ele está dentro da igreja, ele não só é pastor quando ele está visitando a casa de alguém, ele não é só pastor quando ele vai fazer uma viagem missionária, quando ele está fazendo um curso. Não, ele é 24 horas. Né? Às vezes o cara está dentro da casa dele comendo, o telefone liga. Às vezes ele está dormindo, o telefone liga. E muitas vezes ele tem que sair de madrugada, deixar a esposa, deixar filhos para atender outras famílias. Até porque isso faz parte do chamado dele, né? E isso é um grande... Se o pastor ou o líder ele não souber trazer um equilíbrio para a vida dele e fazer essas coisas que eu falei para vocês, brecar o ativismo, aprender a dividir o fardo, aprender a dividir o púlpito, parar de querer ser Cristo, o Messias na vida das pessoas, ter tempo de ouvir, o tempo de sentar, o tempo de ouvir, ficar dentro do seu chamado, saber que Deus vai usar a vida de outras pessoas, porque Deus ele não usa só uma pessoa, usa várias pessoas. E isso é justamente porque nós vivemos em comunidade, por isso que nós somos interdependentes um do outro, por isso que Deus derrama dom sobre a vida de todas as pessoas e não sobre a vida de uma pessoa. O pastor ele tem que entender muito isso, senão que ele vai cair num estresse que vai gerar uma depressão, que vai gerar um suicídio. Por isso que nós vemos aí, vira e mexe, nós vemos muitos pastores e líderes se suicidando, tirando a própria vida, ou então muitas vezes abandonando o ministério, abandonando tudo, abandonando família, abandonando tudo. Por quê? Porque ele não vigiou nessa área, infelizmente. Nós temos que saber que o dono da obra é Cristo, o dono da obra é o Altíssimo. E nós temos que orar, como a Bíblia fala lá em Mateus 9, nós temos que orar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua Seara e aprender a descansar nele, porque a pessoa mais interessante, mais interessada que a obra se complete é o próprio Deus.
Mais do que nós amarmos as pessoas, é o próprio Deus que as ama. Por isso, senão ele não teria mandado o seu próprio Filho aqui na terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vai ter a vida eterna. Então, o maior interessado na vida das pessoas, nas almas, é o próprio Cristo. E a Bíblia até fala que ele ainda não voltou, por quê? Porque ele tem paciência, espera com paciência, para que todos aqueles possam ouvir a palavra de Deus. Então, queridão, vamos aprender, você aí que está na frente do ministério, você que está liderando, lidando com pessoas, saiba ter o seu tempo, saiba ter o seu tempo particular com Deus, saiba ter o seu tempo de descanso com a sua família, saiba esperar em Deus, saiba ter paciência em Deus, saiba confiar nas pessoas, pare de querer ser Messias, aprenda a dar ouvido àquelas que estão do seu lado. Eu falo para vocês isso por exemplo próprio. Eu já entrei em depressão porque eu comecei a ter sintomas de burnout. E quando eu menos esperei, eu já estava com pensamento suicida, né, sobre a minha vida. E isso daí acarretou muitos problemas. Por quê? Porque acarreta problema em tudo, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida mental, na sua vida afetiva, dentro do seu casamento, nas suas finanças, acarreta tudo. E aí o que acontece? Quem é que vai te ajudar? É lógico, o Todo-Poderoso, mas quem vai estar do seu lado é quem? A sua família. As pessoas que querem ali, que querem a sua esposa, seus filhos, a sua equipe. Então nós temos que saber isso. Até eu vou falar uma coisa para você. Jesus ele veio para multidões. Mas 73% do tempo de Jesus ele passava com quem? Com a equipe dele. Porque é mais fácil você formar discípulo, porque é os discípulos que vão continuar a visão, que vão te ajudar a remir o tempo, a dividir o fardo. E multidão, infelizmente, ela está aqui, daqui a pouco ela não está. A multidão, ela só quer me dá. O discipulado verdadeiro é aquele que gera troca, é aquele que te entende, é aquele que quando você está na frente da batalha, ele sabe que se você estiver ferido, ele vai te segurar e vai te ajudar. Ele é que ele vai chegar vai te dar um tapinha nas costas e falar assim, ô pastor, descansa um pouco, vai passar um tempo com a sua família, vai passar um tempo. O pastor ele tem que aprender a dividir isso aí, ele tem que aprender a deixar dias na semana, que são dias que ele vai deixar para a família dele, um dia só para a esposa, um dia com a família e um dia dele mesmo, só ele sozinho. Pelo menos 3 dias na semana, que ele possa descansar a mente dele, para que ele possa ter um momento com a família dele. E eu não estou falando isso que o cara não vai orar, que o cara não vai ler a Bíblia, não é isso, mas ele não vai ter aquela preocupação com pessoas vindo em cima dele. Ele vai ter uma equipe para ajudar ele vai ter uma equipe para poder dividir fardo. Então, que a gente possa ter entendimento disso daí. E você que é ovelha, saiba que o cara que ele está ali em cima, liderando, ministrando, ele é um ser humano. É um ser humano, falho como qualquer outra pessoa. Então, se um dia você vê um pastor estressado, um líder estressado, em vez de você apontar o dedo para ele, estenda a mão para ele, abrace ele, dê um beijo nele, pergunte se está tudo bem. É gostoso a gente se sentir amado. Amém? Tanto quanto nós darmos amor, nós também carecemos de amor. Beleza? Essa é a mensagem aí que eu queria deixar para vocês. Tanto para líderes quanto para liderados. Não é fácil, mas juntos somos melhores, juntos somos mais fortes e juntos vamos além em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Nada de suicídio, porque nós vivemos o Deus da vida. Amém? Glória a Deus. Paz, meus amados. Deus abençoe. Tchau, tchau.